Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Como vocês estão? É sempre uma bênção para mim gravar esses vídeos semanalmente estudando o livro de Mórmon. E hoje nós vamos ver apenas 3 capítulos, Almas 5, 6 e 7. Se trata de 2 discursos que o profeta, como sumo sacerdote presidente da igreja, lembra, ele havia deixado de ser juiz supremo e agora ele se dedicava exclusivamente para pregar. Ele sentiu que havia uma necessidade de clamar ao povo para que se arrependessem e se preparassem para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos 2 excelentes sermões. O primeiro dado na terra de Israel, para um povo que era orgulhoso, que estava cometendo pecado. Então vemos o profeta Alma um pouco mais duro. E nós vemos um outro discurso para um povo que se esforçava para guardar os mandamentos, mas que tinha espaço para melhorar. E ele também clama esse povo para nascer de novo, que é o povo de Gideão. Interessante que esses sermões foram dados aos membros da igreja. Por isso, essa lição ela é muito especial. Porque nós que somos já membros da igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, podemos identificar elementos importantes nesses sermões para a nossa própria vida. Não para a vida do vizinho, não. Não para a vida da sua esposa, do seu marido, do seu irmão, mas para a sua vida. Então, leia esses discursos, já que a designação é pequena, tá certo, Alma 5 é um pouco grande, mas ainda assim são só 3 capítulos, você vai terminar rápido, talvez em 1, 2 dias você já leu a leitura da semana. Mas visita estes versículos novamente, para que você possa identificar aquilo que o Senhor quer que você aplique na sua vida para melhorar. Eu vou dar alguns trechos assim, né? Eu vou citar algumas passagens da designação que pode te dar uma visão, um entendimento, pode te dar um insight, mas é no seu estudo pessoal das Escrituras que você vai aprender as coisas que são mais importantes para a tua vida agora, tá bom? Bom, antes de eu entrar na lição aqui, eu tenho que dizer que fiquei incrivelmente admirado com jovens de Campinas. Ontem teve um devocional multistax, não um devocional, uma atividade, eles cantaram. Nós inclusive transmitimos aqui no canal da Central das Escrituras, vocês podem conferir, e foi lindo. A preparação que eles tiveram, o sacrifício de ir para os ensaios, tudo valeu muito a pena, porque eles brilharam. Foi lindo ver eles cantarem, ver eles se apresentarem. E eu fiquei muito admirado de saber, porque depois que acabou essa maravilhosa atividade, eles vieram falar comigo que vários deles assistem aqui o canal Central das Escrituras. Eu digo que fico admirado com isso porque quando eu olho as estatísticas do canal e eu consigo identificar quantas mulheres, quantos homens, qual é o país, qual é a idade, o YouTube ele dá todos esses dados. E eu vejo, a audiência principal é acima de 35 anos. Então, para mim, saber que vários jovens, né, crianças até, assistem o canal é surpreendente. E saber que eles acompanham, às vezes com os pais, às vezes sozinhos, procurando respostas para a questão, alguma questão que eles têm do Evangelho, ou só estudar as Escrituras e ter um reforço no que eles aprendem no seminário, é muito empolgante para mim. Até um pouco assustador, porque vocês são muito inteligentes, vocês são a juventude de Israel. Vocês são os rapazes e as moças que estão edificando o reino de Deus em preparação à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, não que falar para os membros que são jovens há mais tempo seja algo que eu não levo a sério. Vocês sabem que eu me dedico e procuro fazer o meu melhor. Mas agora que sei que vários jovens também assistem, eu fico até mais ainda engajado do que eu era antes. Mas vamos lá, vamos para a lição. Eu só queria dizer que vocês jovens são incríveis. Muito obrigado pelo seu trabalho. Daqui a algumas semanas nós vamos estudar a pregação de Amon e seus irmãos entre os lamanitas. É uma lição que eu estou muito ansioso para dar. E eu gostaria que vários jovens, além dos jovens há mais tempo que já assistem o canal, estivessem comigo nessa lição. Eu gostaria que vocês assistissem, convidassem seus amigos que são jovens a assistir. A coisa mais importante que acontece na terra hoje, disse o nosso profeta, é a coligação de Israel.
E você, jovem, pode ser um missionário agora mesmo. Você não precisa esperar o seu chamado chegar para poder começar a se preparar e ser um missionário. Não, você pode ser um missionário agora. E naquela lição, nós vamos falar sobre isso. Mas, enfim, daqui a algumas semanas. Podem assistir, evidentemente, as lições antes disso. Podem continuar assistindo depois, mas aquela eu gostaria que muitos jovens... Então, se você é líder, se você é pai, se você é mãe, quando chegar a ocasião, chama eles, porque eu acredito que vai ser uma lição importante. Bom, Alma vai lá para Zarela e ele diz assim: meus irmãos, vós que pertenceis a essa igreja, haveis conservado suficientemente na lembrança o cativeiro de vossos pais? Quando Alma pergunta isso, ele está se referindo à libertação que nós estudamos no livro de Mosias, do povo de Elã, né, com a Alma lá, que o Senhor fez cair um profundo sono e eles saíram, e a libertação de Lime. Mas também se refere a outras libertações, contando desde Abraão, Isaac, Jacó, que nós lemos na Bíblia, como o Senhor abençoou e livrou eles dos perigos, como também a libertação do povo de Israel do Egito. Então, tudo isso é a história dos pioneiros que eles tinham. E nós também precisamos lembrar a libertação dos nossos pais como um fundamento onde nós podemos encontrar segurança e paz. Porque quando nós lembramos da libertação dos nossos pais, nós lembramos dos milagres que Deus operou na vida deles. Veja, quando nós nascemos na igreja, né, nós não passamos por um processo de conversão através dos missionários, tendo uma vida anterior no mundo, pode parecer um pouco difícil reconhecer se nós temos um testemunho ou não. Então, aprender sobre a conversão dos nossos pais, nossos avós, bisavós, quem quer que seja, pode ser um elemento muito importante para nós aprendermos nossa natureza eterna, nossa relação com Deus e desenvolvermos nosso próprio testemunho. Às vezes, o rapaz, a moça que está se debatendo sobre a igreja, se deve permanecer firme, se vai experimentar coisas do mundo, ele precisa aprender sobre o testemunho e a conversão de seus pais, de seus avós. Por isso, se vocês são líderes e pais, falem sobre as suas experiências espirituais. Contem sobre sua própria conversão. Eu fui muito abençoado em crescer ouvindo as histórias dos meus pais, de como eles foram batizados na igreja, de como eles perseveraram no caminho, às vezes lidando com coisas difíceis, como a ofensa que sofreram dentro da igreja por alguma coisa, a dificuldade de guardar algum mandamento, mas eles se esforçando, adquiriram testemunho, guardaram e foram abençoados, a decisão de fazer uma missão de tempo integral e de terminar o período de tempo integral, casando-se no templo de Deus. Então, todas essas coisas, elas foram criando dentro de mim e de meus irmãos portos seguros, onde nós podíamos pôr o nosso barquinho lá e saber que, por mais que a tempestade, ela estava furiosa no mar do mundo, das provações, né? Estavam vindo essas ondas terríveis, nós estávamos bem, porque nossos pais haviam sido libertados antes. É importante que a gente lembre a libertação de nossos pais. E se você é a primeira geração de membro da igreja, não deixe de registrar suas experiências espirituais. Não deixe de contar as suas experiências espirituais para os seus filhos, para os seus netos, porque isso pode ajudar eles, como ajudou o povo de Zarela. Olha só, haveis conservado suficientemente na lembrança do cativeiro dos nossos pais. Você sabe por que a igreja fala tanto sobre os pioneiros? Porque são os pais. Mesmo que não sejam nossos antepassados literais por sangue, eles são, como disse uma vez o presidente Uchtdorf, nossos ancestrais espirituais, porque eles estabeleceram a base da igreja. E quanto que eles sofreram para fazer isso, né? Para que Sião estivesse como está agora. Então, nós temos que lembrar da história deles. Nós temos que aprender primeiro a história deles e nós temos que lembrar a história deles. Você já estudou, por exemplo, o livro Santos ou a história da igreja? É importante que você faça isso.
E aí você vai estar conservando suficientemente na lembrança o cativeiro dos seus pais, ou o cativeiro dos pioneiros. Sim, haveis conservado suficientemente na lembrança a misericórdia, a paciência de Deus para com eles? E ainda mais, haveis conservado suficientemente na lembrança que ele livrou suas almas do inferno? Aqui a alma ele vai fazer várias perguntas. Um exercício muito interessante para você fazer essa semana é anotar todas as perguntas que a alma faz. E depois fazer uma entrevista pessoal com você mesmo, respondendo sinceramente essas perguntas. No Vem Segue-me, no livro do Vem Segue-me, que a gente tem para estudar, na lição, ele tem um discurso do Elder Reynolds, na época que ele era 70. Ele ainda não era membro do Coro dos 12 Apóstolos, se eu não me engano, é 2019. Deixa eu dar uma olhada aqui e localizar para vocês. Chama-se Perseverar a Vigorosa Mudança de Coração, é de 2009. Ele é um cirurgião cardíaco aposentado. Então ele fala sobre o transplante de coração. E ele fala que alguém que tem um coração transplantado precisa tomar medicamento na hora certa, precisa ir na consulta para ver se o corpo não vai rejeitar aquele órgão que foi transplantado. E ele fala tudo isso. Aí ele fala do coração espiritual, que o Senhor ele quer tirar o coração de pedra, ele quer pôr um coração de carne na linguagem das Escrituras, ele quer nos dar um novo coração. Então, as perguntas de alma nos ajudam a verificar se nós temos esse novo coração e se nós estamos cuidando desse coração, porque senão o nosso homem natural vai rejeitar. Por mais que tenhamos experiências espirituais no passado, se nós não tomarmos cuidado, ou seja, a medicação e tá indo no médico, o que simbolicamente pode representar a leitura das Escrituras, oração e ir na igreja, nós vamos acabar perdendo tudo aquilo. Nós não vamos mais conseguir ouvir o cântico do amor que redime. E o Elder Reynolds, ele conta que enquanto ele estava fazendo residência médica, e isso é muito puxado, meus irmãos, eu não sei se vocês têm alguém na família que estuda medicina, mas é muito difícil, porque exige muita atenção. O calendário, né, a agenda é louca, às vezes você tem que trabalhar de noite e seguida da manhã e tem muitas coisas para fazer, é muito difícil, muito intenso. Então o Elder Rowland, depois vocês podem estudar o discurso com mais... É um discurso rápido, mas vocês estudam depois com mais atenção, mas eu vou falar com as minhas próprias palavras. Se ele chegasse antes das 14h, no domingo, depois de ter trabalhado o final de semana, ele conseguia ir na igreja com a família. Se ele não chegasse, porque, sei lá, surgiu uma cirurgia, surgiu alguma coisa para fazer, era o trabalho dele, ele não ia conseguir ir na igreja, a esposa ia sozinha com a filha. O que acontece? Ele estava muito cansado naquele domingo. E ele viu no relógio do hospital que dava tempo dele pegar a família e ir para a igreja. Mas ele disse, se eu ficar mais uns minutinhos aqui, elas já vão ter saído. E aí eu posso tirar aquela soneca que eu estou precisando descansar mesmo. E ele fez isso. Ele esperou, a esposa e a filha saíram para a igreja, ele andou devagar, ele diz até, ele chegou e ele tirou aquela soneca. Bom, pelo menos tentou, né? Porque ele não conseguiu dormir. E ele começou a refletir que por causa da rotina tão difícil que ele estava tendo, ele estava negligenciando a leitura das Escrituras e a oração. E agora ele não tinha mais vontade de ir na igreja com a família. E ele começou a pensar nas consequências que isso poderia trazer. Ele então faz uma oração ao Pai Celestial. Naquele mesmo momento, ele se arrepende. Implora perdão. E aí há uma mudança. Olha só, ele já era um membro da igreja há muito tempo. Ele já havia se convertido, não é? Que nós dizemos. Já se batizou, já recebeu o Espírito Santo, já foi selado no templo. Mas olha só como sempre tem espaço para melhorar. Ele se arrependeu, ele levava um livro de Mórmon todos os dias e achava um tempo para ler. Ele orava de manhã e orava de noite. Quando estava dando meia-noite, ele achava uma sala no hospital e ele fazia oração.
Ele sempre orava de manhã e de noite e lia as Escrituras, ainda que fosse só um pouquinho. E ele se esforçava para estar na igreja. Às vezes ele não conseguia chegar no início das reuniões, mas ele disse, eu ia mesmo assim. Hoje, meus irmãos e irmãs, Elder Rayland é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas eu me pergunto se ele não tivesse ajustado o curso dele naquela ocasião. Se as sonecas fossem mais importantes do que o sacrifício para guardar os mandamentos de Deus, será que nós teríamos este apóstolo maravilhoso servindo hoje? E com relação à sua vida, o que você tem que ajustar? Pensa sobre isso. As várias perguntas que a Alma faz aqui nos ajudam a ajustar as velas, porque o nosso barco fique seguro. E vou ler apenas algumas delas aqui para vocês. Haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado essa poderosa mudança em vosso coração? Você experimentou uma mudança poderosa no seu coração? De modo que você não tem mais disposição de fazer o mal, mas só o bem continuamente? Você exerce fé na redenção daquele que vos criou? Você realmente tem fé em Deus? A fé significa que você acredita que as coisas boas podem acontecer na sua vida. Às vezes a gente pensa que coisas boas só podem acontecer na vida dos outros. Nós não acreditamos mais que coisa boa pode acontecer na nossa vida. Às vezes por um pecado, uma coisa ruim que aconteceu no passado, ou porque a gente acha que não é capaz. Meus irmãos e minhas irmãs, não há nada que você não possa realizar junto com Deus. Você exerce fé em Deus? Mais importante que isso, você olha para o futuro com os olhos da fé. E você vê o seu corpo mortal levantado em mortalidade. Essa corrupção levantada em corrupção, para que você possa apresentar diante de Deus e ser julgado de acordo com as obras feitas aqui no corpo mortal. Você consegue vislumbrar esse dia? E como é que vai ser essa ocasião do julgamento? Podeis imaginar, ouvir a voz do Senhor dizendo naquele dia, vinde a mim, ó benditos, pois eis que vossas obras foram obras de retidão na face da terra. Ou será que você vai ouvir naquele dia, Senhor, nossas obras foram retas na face da terra, mas, na verdade, você está mentindo para Deus? Você acha que você vai poder mentir para Deus naquele dia? Podeis imaginar-vos ante o tribunal de Deus com a alma cheia de culpa e remorso, tendo uma lembrança de todas as vossas culpas, sim, uma perfeita lembrança de todas as vossas iniquidades, sim, uma lembrança de que haveis desafiado os mandamentos de Deus? Podereis naquele dia olhar para Deus com um coração puro e mãos limpas? Pergunto-vos, podeis levantar os olhos tendo a imagem de Deus gravada em vosso semblante? Irmãos, as perguntas são pesadas e todos nós temos espaço para melhorar. Então, leiam essas coisas e vejam aonde você pode ajustar a sua vida. Uma coisa boa é saber que Deus nos ama e que apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, Ele quer nos ajudar e Ele está ansioso para que nos voltemos a Ele. O Espírito Santo pode nos ensinar especificamente o que nós devemos mudar. Às vezes pare de reclamar. Às vezes ele vai dizer, demonstre mais amor. Às vezes ele vai dizer, leia as Escrituras, que é a minha palavra, e você está negligenciando. Às vezes ele vai dizer, ore, não com vãs repetições, mas abra o coração, conversa comigo, que sou seu Pai Celestial. E novamente vos pergunto, há alguém entre vós que zombe de seu irmão ou que acumule perseguições contra ele? Meus irmãos e irmãs, não existe espaço para nós que somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, para zombarias. Nós não fazemos bullying, nós não fazemos piadas racistas, nós não apontamos o dedo, nós não realçamos as deficiências das pessoas, nós não colocamos apelidos uns aos outros para ficar tirando sarro. Temos que tomar muito cuidado, porque o que para nós pode parecer inofensivo, para outra pessoa
pode ser algo muito difícil de lidar. Nós não podemos aumentar a dor das pessoas. Pelo contrário, nós precisamos aliviar o fardo delas. Ai de todos vós que praticais a iniquidade, arrependei-vos, porque o Senhor Deus assim disse. E é pesado esse discurso, mas felizmente as pessoas se arrependeram. Aqueles que não quiseram se arrepender, que continuaram orgulhosos, foram riscados da igreja. Mas a alma pôs em ordem a igreja de Zaraniela. E a alma também presta o testemunho dele, aqui a partir do 45. Quero que vocês notem o seguinte: embora o início do testemunho possa ser identificado com a aparição do anjo que veio para convencê-lo do poder de Deus, a conversão dele exigiu muito trabalho. Assim é conosco também. A verdadeira conversão, ela precisa ser nutrida. E olha só o que ele fala. Não supondes que eu próprio saiba dessas coisas, eis que vos testifico que sei que essas coisas que falei são verdadeiras. Como supondes que eu tenha certeza de sua veracidade? Eis que eu vos digo que elas me foram mostradas pelo Espírito de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber essas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas revelou por seu Santo Espírito. Este é o Espírito de revelação que está em mim. Então, a alma viu um anjo, e você pode dizer, nossa, depois de ter visto um anjo eu não vou mais duvidar. Mas Lamã e Lemuel duvidaram, né? Não permaneceram fiéis no caminho do Senhor. Escolheram recusar os convênios de Deus e não comer do fruto da árvore. A alma, pelo contrário, usou aquela experiência incrível para poder construir a sua conversão, mudar seu coração, nascer de novo, nascer para Deus. E o que ele fez foi que durante muitos dias ele orou e jejuou. E ainda mais digo-vos que assim me foi revelado que as palavras que foram ditas por nossos pais são verdadeiras. Ele tinha certeza sobre o que seus ancestrais pioneiros tinham ensinado. E ele fala no 49 a autoridade que ele tinha para ensinar essas coisas. Agora vos digo que essa é a ordem do sacerdócio, segundo a qual fui chamado. Sim, para pregar a meus amados irmãos, sim, a todos os que habitam na terra. Sim, para pregar a todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres. Sim, eu digo a vós idosos, e também aos de meia idade e à nova geração. Sim, para declarar-lhes que devem arrepender-se e nascer de novo. Vocês devem pensar, mas Alma estava falando para aqueles que já eram membros da igreja? Como assim nascer de novo? É porque o processo do novo nascimento não se consuma com o nosso batismo e com o recebimento do dom do Espírito Santo. Nós temos que continuar guardando os mandamentos de Deus, até que possamos mudar o nosso coração, até que possamos receber um novo nome, até que possamos entrar na igreja do primogênito. É um processo longo, que exige trabalho, mas que vale muito a pena, porque o final dele é a recompensa da vida eterna. E ele diz: arrependei-vos todos vós, confins da terra, porque o reino do céu está próximo. Sim, o Filho de Deus vem em sua glória, em sua força, majestade, poder, domínio. Sim, meus amados irmãos, digo-vos que o Espírito afirma: eis o Rei de toda a terra. Eis a glória do Rei de toda a terra. E também o Rei do céu, muito em breve brilhará entre todos os filhos dos homens. E também me diz o Espírito: clama com voz potente, dizendo: vai, diz a esse povo, arrependei-vos, porque a menos que vos arrependais, não podereis de modo algum herdar o reino de Deus. Irmãos, nós não podemos resistir a essas palavras, porque são palavras de verdade. Não podemos persistir em nossa iniquidade. Se nós queremos ser a ovelha do bom pastor, nós temos que nos afastar dos iníquos e nos considerar separado e não tocar suas coisas imundas. Assim, nossos nomes vão ser conservados no livro da vida. E agora vos digo que o bom pastor vos chama, e se derdes ouvido a sua voz, ele vos levará ao seu redil, e sereis suas ovelhas. E ele ordena-vos que não permitais a nenhum lobo voraz entrar no meio de vós, para que não sejais destruídos. Como ele põe em ordem a terra de Zaraniela no capítulo 6, nós lemos que foi ordenado aos filhos de Deus que se reunissem frequentemente e se unissem em jejum e fervorosa oração pelo bem-estar da alma dos que não conheciam a Deus. Uma maravilhosa oportunidade é jejuar
para que nossos esforços missionários sejam ampliados e outras pessoas possam se unir ao redil. Em Alma 7, nós lemos uma profecia de Alma sobre Jesus Cristo bem específica. Ele diz no versículo 10, Cristo nascerá de Maria em Jerusalém, que é a terra de nossos antepassados. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Algumas pessoas criticam o livro de Mórmon dizendo que está errado, porque Jesus nasceu em Belém. Ele não nasceu em Jerusalém. E Alma, que vivia nas Américas um século antes de Jesus Cristo, né, esse capítulo, por exemplo, 83 antes de Cristo, está dizendo, ele falou errado, profetizou errado, Deus não ia revelar uma coisa errada. Mas, gente, Alma não conhecia a região circunvizinha de Jerusalém. Belém, quem mora em São Paulo, tem Osasco, tem Guarulhos, tem umas cidades circunvizinhas, né? O ABC. Interessante que lá nos Estados Unidos, alguns dos meus amigos que vinham dessas cidades, que não era São Paulo, a cidade de São Paulo, não obstante estava bem próximo da capital do estado, diziam aos americanos que não conheciam o Brasil, eu sou de São Paulo. Ora, isso está errado se você considerar que a cidade de São Paulo não é a mesma que Guarulhos, que Osasco e outras que estão ao redor. Mas não está errado se você considerar que fazem parte da metrópole, não é? Que fazem parte da grande São Paulo. E está dentro do estado de São Paulo. Assim sendo, dizer que é da terra de Jerusalém não é o mesmo que dizer que Jesus nasceu na cidade de Jerusalém. A terra de Jerusalém abrangia outros lugares, inclusive a pequena Belém, que é de onde ele nasceu. Então, Alma falar que ele nasceu na terra de Jerusalém não é nenhum problema. Ele não precisava ser tão preciso ao falar Belém, porque aquele público não conhecia nem Jerusalém nem Belém. Eles sabiam de Jerusalém por causa da cidade que Leí tinha saído. Eles se lembravam da referência dos antepassados dele, mas não sabiam as outras cidades. Eles liam nas escrituras, mas era difícil para eles. Não existiam mapas como a gente tem hoje, né? E mapas históricos, inclusive. Então, não há nada de mal de falar aqui que Cristo nasceu em Jerusalém, porque de fato foi a terra de Jerusalém, a terra dos antepassados. Esse era o ponto que ele queria frisar, que era a terra dos antepassados dele. E Maria seria um vaso precioso e escolhido, e ela conceberia pelo poder de Deus. Agora, prestem atenção nos versículos 11 em diante, quando ele fala do ministério de Cristo, porque é muito lindo. Ele diz, Cristo seguirá sofrendo dores e aflições, e tentações de toda espécie. E isso para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e enfermidades de seu povo. Cristo, ele sofreu todas as dores, tentações e aflições. Não há nenhuma dor, nenhuma dificuldade, nenhuma tentação que ele não tenha passado. Isso é um milagre, mas tinha que acontecer. Ele tinha que tomar sobre si todas essas coisas. Tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte em que prende o seu povo. Então a primeira coisa é que ele venceria a morte física, possibilitando a ressurreição. Tomará sobre si as enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas segundo a carne, para que saiba segundo a carne como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Essa é a segunda coisa, ele ia saber como nos socorrer, como nos ajudar, como nos libertar dessas dores. É por isso que diz que ele ia sofrer segundo a carne, né? Para que lhe encham as entranhas de misericórdia. Olha o que diz o versículo 13, que impressionante. O Espírito sabe todas as coisas. Como Jeová, cheio de glória, já Deus antes de nascer, Jesus Cristo podia ter aprendido tudo o que aprendeu por revelação. Ele sabia todas as coisas. O Espírito sabe todas as coisas. Ele não precisava passar, segundo a carne, essa experiência para ter esse conhecimento. Ainda assim, nós lemos que ele decidiu descer à terra da corte celestial. Um véu do esquecimento foi colocado sobre ele. E ele teve que aprender, como todos nós aprendemos, a andar, a falar. Claro que sua evolução foi muito mais rápida do que a nossa, mas Cristo, ele não usou a vantagem de ser filho do Altíssimo, filho literal de nosso Pai Celestial, como um meio de escapar
as dores ou as aflições que ele tinha na terra. Ele só usou o poder da divindade quando essencial para cumprir sua missão divina. Isso é importante a gente saber, porque talvez você pense, ele era Cristo, era fácil, né? Se ele tivesse com fome, ele ia lá e transformava a pedra. Mas nós não lemos isso. Nós lemos que quando o diabo disse para ele fazer isso, ele não fez. Então, ele não abusava do poder da divindade dele. Ele escolheu, por conta própria, passar pelas aflições aqui da terra, para que ele soubesse como nos socorrer, para que ele soubesse como é difícil aqui a mortalidade. E a terceira coisa, né? O Filho de Deus padece segundo a carne para tomar sobre si os pecados de seu povo e apagar-lhe as transgressões, de acordo com o seu poder de libertação. Esse é o testemunho que está em mim. E aí o 14 tem um convite maravilhoso. Usei muitas vezes quando estava na missão esse convite. Diz assim: digo que vós deveis arrepender e nascer de novo. Porque o Espírito diz que se não nascer de novo, não podereis herdar o reino de Deus. Vinde, pois, e sede batizados para o arrependimento, a fim de seres lavados de vossos pecados e terdes fé no Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, que é poderoso para salvar e purificar de toda iniquidade. Sim, digo-vos, vinde e não temais, deixai de lado todos os pecados que tão facilmente vos envolvem, que vos amarram e conduzem à destruição. Sim, adiantai-vos e mostrai a vosso Deus que desejais arrepender-vos de vossos pecados e fazer com ele um convênio de guardar os mandamentos e testemunhar-lhe isso hoje, entrando nas águas do batismo. Quem quer que isso faça e guarde os mandamentos de Deus, de agora em diante, lembrar-se-á de que eu digo, sim, lembrar-se-á de que eu lhe disse que terá vida eterna, segundo o testemunho do Espírito Santo que está em mim. Que convite poderoso a alma fez aquelas pessoas que estavam em Gideão. Vocês podem pensar assim, mas Lucas, ele não estava falando para os membros da igreja? Sim, a grande maioria era membro da igreja. Por que ele convidou para o batismo? Bom, naquela época existia o rebatismo. O próprio Alma, o pai, foi batizado uma segunda vez na terra de Elã. E no começo da igreja era uma prática que acontecia. Hoje nós não temos o rebatismo, mas todos nós precisamos lembrar deste convênio sagrado que fizemos no batismo. Não pelo rebatismo, mas pelo sacramento. Todo domingo, durante o sacramento, nós podemos revisitar os convênios que fizemos. Ao prestarmos atenção na oração sacramental, nós podemos fazer uma análise do nosso coração, ver se nós estamos nos livrando do homem natural, ver se nós estamos tendo a imagem de Deus em nosso semblante. E se nós fizermos isso, nós vamos estar nesse processo do novo nascimento, sendo lavados e purificados de nossos pecados. E a alma disse assim, que Deus não habita em templos impuros, nem pode a imundícia ou qualquer coisa impura ser recebida no reino de Deus. É por isso que nós temos que nos livrar da imundícia espiritual, porque de nada adianta nós parecermos bonitinhos, limpos, né, diante dos outros, mas nosso coração está cheio de iniquidade. Nós precisamos nos livrar disso, porque rapidamente vem um tempo que nós vamos estar diante de Deus, e lá nós não vamos poder mentir ou enganar Ele. Agora, meus amados irmãos, eu vos disse essas coisas a fim de despertar em vós o senso de vosso dever para com Deus, para que andeis irrepreensivelmente perante Ele, para que andeis conforme a santa ordem de Deus, segundo a qual fostes recebido. Todos aqueles que passaram pelo templo entraram na ordem de Deus, homens e mulheres, e nós temos que andar de forma irrepreensível. Nós não podemos quebrar a palavra de sabedoria. Eu fiz um post nessa semana e fiquei impressionado que algumas pessoas estavam pensando que a palavra de sabedoria é uma sugestão. Gente, palavra de sabedoria não é uma sugestão, é a lei de saúde do Senhor dada aos nossos dias. Então não pode tomar café. Se você toma café, meu irmão e minha irmã, você precisa parar com isso. Precisa se arrepender, deixando essas coisas de lado. Ah, Lucas, uma xícara de café não vai me tirar do reino de Deus. A desobediência vai. É Deus que diz que nós não devemos tomar café. Isso deve ser suficiente. Se Deus te falar, faz uma coisa, você faz. E isso vai te reverter como bênção e galardão. Agora, se quiser estudar um pouco sobre isso, existem vários recursos na Biblioteca do Evangelho, Palavra de Sabedoria. E você pode ver sobre a lei de saúde, conforme ela foi revelada. Pode estudar também em outros sites confiáveis e ver que várias dessas substâncias têm muitos estudos que mostram que faz mal. Mas nós não amparamos nossa fé nos estudos, alguns dos quais eles atendem
certas agendas. Você vai encontrar, por exemplo, artigos na internet falando que tomar café faz bem. E vai encontrar outros falando que café faz mal. E você fica, nossa, o que devo fazer? Não fique nessa confusão. Deus, ele disse, não toma, não tomamos. É uma coisa simples, mas por meio de coisas pequenas e simples, grandes podem ser realizadas. Todos aqueles que bebem uma xícara de café não recebem uma recomendação para o templo. Você vai ficar privado de entrar no templo por causa do seu vício em café. Então, vamos ponderar bem essas coisas e lembrar dos mandamentos de Deus e de ser estritamente obediente. Nós não podemos dar desculpa. E aí, para terminar isso, vem o versículo 23. Quisera que fosseis humildes e submissos e mansos, fáceis de persuadir, cheios de paciência e longanimidade, sendo moderados em todas as coisas, guardando diligentemente os mandamentos de Deus em todos os momentos, pedindo as coisas necessárias, tanto espirituais como materiais, agradecendo sempre a Deus por tudo quanto recebeis. E o 24, ele é a chave do sucesso. Se você quer um versículo que mostra a chave do sucesso, anota aí, ó, Alma 7, 24. Tá bom? Vai na sua escritura, marca, imprime, deixa aí na geladeira, no espelho. Olha só. Procurai ter fé, esperança e caridade. Se você desenvolve sua fé, sua esperança e sua caridade, então fareis sempre boas obras em abundância. E alguém que faz boas obras em abundância vai receber as bênçãos de Deus nesta vida e na eternidade. Então, meus irmãos e irmãs, foca nesses 3 grandes atributos: fé, esperança e caridade. E se você fizer isso, você vai fazer boas obras. E fazendo boas obras, vai estar cumprindo os seus convênios e vai merecer a vida eterna diante de Deus, porque Jesus Cristo, pelo seu sangue, possibilitou que isso fosse possível. Eu amo essas escrituras, especialmente Alma 7, da forma que ele ensina sobre Jesus Cristo e sobre a expiação, de como ele foi bondoso para nascer entre nós, quão grande foi a condescendência dele, do Pai Celestial, para permitir que as coisas acontecessem assim. E eu amo meu Salvador por revelar essas coisas muitos séculos antes de seu nascimento. Aqui nós estamos 87 anos antes de Cristo, mas vários profetas antes de Alma já haviam testificado isso também. E hoje, para nós, ele testifica a mesma coisa. Os seus caminhos são certos, meus irmãos. Vamos nos arrepender. Vamos nos preparar, porque sua vinda está próxima. É isso que eu testifico para vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.